Boa noite, pessoal. Eu sou a Cláudia, aqui da SIG, trabalho no setor de estágios. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui esclarecendo dúvidas e também agradecer a todos que estão online assistindo a nossa live. Esse é um projeto da SIG, onde todos os setores, os setores semanalmente estarão apresentando os seus trabalhos, né? Os serviços e os produtos da SIG. Eu estou aqui acompanhado das meninas da comunicação, então vocês podem, qualquer pergunta, qualquer questionamento, podem ir perguntando, que à medida que eu for apresentando, a gente já vai esclarecendo as dúvidas também, tá bom? Vamos começar então? Então, o que é o DEA? O DEA tem a missão de promover a constante parceria entre as empresas, os estudantes e as instituições de ensino. Quem que pode ser estagiário? Os estagiários podem ser qualquer estudante matriculado em escola no nível Fundamental 2, ensino médio, educação profissional e também na educação superior e pós-graduação, nas instituições regulares de ensino. O DEA é administrado pela SIG. Ele facilita a contratação de estagiários com descontos e vantagens especiais para os empresários. Oferece o serviço de apoio para as empresas e para os estudantes e não há custo nenhum, nem para as instituições de ensino e nem para os estudantes. Os critérios de seleção. Pode ser selecionado, por exemplo, o empresário pode selecionar o estudante para trabalhar no seu comércio, na sua empresa, desde que atenda os requisitos. Quais são os requisitos? Que o curso que ele faça é correspondente à atividade que ele vai desempenhar dentro da empresa. Ou então, por uma seleção de currículos. Se, por exemplo, o empresário não tem ainda o estagiário, ele pede aqui para mim, aqui na SIG, a gente faz uma seleção de currículos conforme o perfil desejado e a gente encaminha para a empresa. Lá o empresário faz a entrevista e seleciona. E daí, após isso, nós fazemos aqui a contratação e ele fica, no caso, legalizado como estagiário. Quais são os custos? Os custos para as empresas associadas são 7% da Bolsa Auxílio e para não associados é o mesmo preço de mercado, 10% do valor da Bolsa Auxílio. Então, para o empresário que é associado da SIG, ele tem uma série de vantagens porque ele vai pagar bem menos no custo da Bolsa Auxílio. As vantagens seria que esse recrutamento, essa seleção é feita gratuitamente para o empresário. Ele não vai ter encargos sociais e o estagiário para a empresa não tem nenhum vínculo empregatício, né? Então, essas seriam as vantagens. Qual que é a diferença entre estagiário e menor aprendiz, no caso? Então, o estagiário é aquele estudante que ele já tem 16 anos, que ele está matriculado nas escolas, através sempre de uma matrícula numa escola regular. Então, ele vai iniciar essa atividade profissional, onde o objetivo sempre é o aprendizado mesmo, e vai ter o contrato assinado pela SIG, pela instituição de ensino, pelo empresário e pelo próprio estagiário. O aprendiz já é diferente, ele tem um vínculo empregatício, ele é registrado em carteira profissional, a idade é entre 14 e 23 anos, 24 anos incompletos, ou seja, 23 anos e 11 meses, ele pode ser ainda aprendiz. A empresa vai ter responsabilidade com todos os direitos trabalhistas, e inclusive o FGTS, que vai ser um pouco diferenciado nessa categoria como aprendiz. O FGTS de 12% que paga para um funcionário normal, para o aprendiz a empresa vai pagar 8%.
Então essa seria mais o restante das contribuições para o empresário são as mesmas. Também tem que estar vinculado a uma matrícula até o ensino médio. Já com o estagiário, que eu não expliquei, ele não tem nenhum vínculo empregatício com a empresa. Para fazer o cadastro, basta entrar no setor no site asig.com.br, em serviços, em IDEA. Isso, o aluno, quando ele está interessado em fazer o cadastro, ele vai fazer o cadastro por ali no site da SIG, no link do IDEA. Caso a pessoa queira fazer o cadastro aqui comigo, é necessário que traga o CPF e o RG. Aqui está de novo como fazer o cadastro, né? Então essa é a página quando a pessoa entra no sistema para fazer o cadastro, vai entrar linhas em estudante, cadastro. Nós temos a página do Facebook, IDEA SIG, quando nós temos as vagas, nós disponibilizamos no site, no Facebook. Tem perguntas? Então, Cláudia, vamos citar aqui o pessoal que está acompanhando a live com a gente, né? Nós tivemos algumas interações. O Eloy, a Josiane, o José, a Sandra, o Adair, o Sandro e a Marjorie mandaram boa noite. Boa noite. E o Eloy fez um comentário também que eu acho bacana você comentar o comentário dele. É crescente a demanda de estagiários neste momento, oportunidade para todos. Pensando nesse momento de pandemia agora, né, Cláudia, que muitas pessoas, muitas empresas, infelizmente, tiveram que demitir, e o estagiário é uma alternativa, né? Exatamente, é uma alternativa para quem está estudando e uma alternativa, assim, que seria, digamos, mais barata para o empresário também, né? Tem mais alguma pergunta? A Joana acabou de mandar boa noite. Tá? Boa noite. Boa noite, Joana. Posso prosseguir, então? Tem mais alguma coisa? Nós fazemos aqui, quando a gente está à procura de algum profissional, nós não temos como que fala? No nosso banco de dados nós não temos a pessoa aqui que a gente precisa, nós fazemos os posts do que a gente coloca no Facebook e daí a gente procura conforme, por exemplo, nós temos aqui o exemplo. Nesse momento aqui a gente estava procurando estagiários de engenharia civil, arquitetura e urbanismo. Mas a gente até pede para vocês que, por exemplo, faz qualquer curso, administração, qualquer curso superior, né? Administração, comunicação social, as engenharias, todos os cursos são bem-vindos e podem ser feitos os cadastros. Cursos técnicos, né? Cursos técnicos do Colégio Carneiro, qualquer instituição que ofereça curso técnico, nós fazemos a intermediação do estagiário com a empresa. Então, diariamente surgem vagas novas e a gente encaminha o que nós temos aqui já no nosso banco de dados, os nossos currículos. Mais alguma pergunta, Nayara? O José fez uma pergunta, qual a quantidade de estagiários que a empresa pode ter? Então, isso depende muito do porte da empresa, o porte de funcionários. Então, por exemplo, se a empresa tem 5 funcionários, ela pode ter um estagiário. Por exemplo, se a empresa tem de 5 a 10, pode ter 2 estagiários. E mais de 10 a 20 pode ter até 3 estagiários e daí assim por diante. Nós temos escrito bem certinho na lei, mas de 1 a 5 são um estagiário. Eu acho que é interessante esclarecer, Cláudia, que a gente tem o nosso jurídico da SIG, né? Então qualquer dúvida, contar um pouquinho desse teu relacionamento com o nosso jurídico, já que o estágio ele demanda, né? Tem muitas regrinhas.
Então aqui no departamento de estágio da SIG, nós temos também o nosso departamento jurídico. Então, qualquer dúvida que a gente tenha a respeito de alguma legislação que não tenha, por exemplo, na legislação do estagiário, nós seguimos a legislação do trabalhador. Então, nós sempre vamos perguntar para o nosso jurídico o que nós vamos, qual é o meio de proceder, né? Então, agora, durante a pandemia, nós tivemos diversas situações atípicas. Então, nós, sempre com o respaldo do jurídico, nós fizemos diversas intervenções para os nossos estagiários, que a gente sabe que cada empresa é uma empresa, então conforme, né, a demanda, a gente foi solicitando para o nosso setor jurídico também. A gente teve mais algumas interações aqui, o Paulo e o Joel mandaram boa noite. Boa noite. O Paulo mandou muito bem, Cláudia. Tem alguma pergunta, José? Cláudia, acho que é legal esclarecer, porque uma das dúvidas bem frequentes que a gente vê aqui na SIG é de pessoas que vêm buscando jovem aprendiz, né? Eles acham que o nosso departamento de estágio também faz esse prosseguimento do menor aprendiz, e daí você orienta eles, né, os lugares que eles podem ir buscar isso. Acho que é interessante esclarecer também. Então aqui na SIG nós só fazemos parte do departamento de estágio. Nós não trabalhamos com o menor aprendiz, então eu sempre digo que procurem as instituições que trabalham com o menor aprendiz, com os cursos de aprendizagem, para que possam estar se matriculando, até porque em determinado momento o aprendiz e o estagiário, eles têm a mesma idade, então, né, conforme, dependendo, às vezes é melhor que ele seja estagiário do que ele seja aprendiz. Então, a gente sempre encaminha para que ele procure uma instituição que forneça os cursos de aprendizagem para que ele esteja vinculado a uma empresa. Até porque o aprendiz, ele é registrado em carteira de trabalho também. Então, e já com o estagiário, ele consegue, como que eu falo, uma melhor qualificação e já aprender a atividade dentro do que ele está estudando também. É bem interessante, até pegando um gancho nisso, Cláudia, falar sobre a importância da contratação do estagiário naquela área que ele está fazendo o curso, né? Você faz essa seleção aqui, né? Tem toda uma peneira para poder fazer essa seleção. Conta pra gente. Sempre, então, a gente sempre faz a seleção conforme a empresa está solicitando, conforme o que a empresa pede e conforme a atividade que o aluno vai desempenhar dentro da empresa, né, como estagiário. Até porque ele tem toda uma responsabilidade. E o que o estágio quer promover? Quer promover que ao final de 2 anos, de 1 ano e meio, de 1 ano, dependendo como o estagiário estiver na sua produtividade, no desempenho da sua atividade, que ele seja contratado com carteira profissional registrado e daí ciente de todas as suas, né, responsabilidades dentro daquela empresa, né? E o nosso intuito é que realmente a empresa goste do estagiário e que ele seja efetivado, sabe? Então seria isso o fim, né? O nosso desejo sempre que o estagiário seja efetivado. E uma dúvida muito recorrente, né, Cláudia, principalmente partindo dos estudantes, é sobre o tempo de estágio. Por quanto tempo eles podem ser estagiários em uma empresa específica? Então, o estagiário dentro de uma mesma empresa, dentro do mesmo CNPJ, ele pode estar estagiando por até 2 anos. Então, a gente faz o contrato por 1 ano e pode ser renovável por mais 1 ano, sabe? Então, esse é o intuito, que ele seja realmente contratado ao final desses 2 anos. Nós sabemos aqui que tem pessoas que ficam, às vezes, 2 anos, mais que esse tempo,
trabalhando como estagiário, mas não é isso o nosso fim. O que a gente quer é realmente que o estagiário ele seja contratado naquela empresa ou em outra empresa como registrado mesmo, né? Então esse que seria a finalidade. Uhum. Nós tivemos mais algumas interações aqui, Cláudia, a Maria, a Claudenise e a Michele mandaram boa noite. Boa noite. Uhum. Para esclarecer outro ponto, Cláudia, que eu acho interessante, é que esse é um dos únicos produtos e serviços da SIG que também é para não sócio, né? Isso. Tanto o sócio quanto o não sócio, a SIG pode fazer a contratação de estagiário pelo DEA. Então é legal esclarecer a vantagem de ser associado desse serviço, né? Tem uma diferencinha na taxa ali, né? Porque assim, às vezes a diferença que o associado paga na taxa deixa de pagar na taxa do estágio, ele paga já a associação e tem os diversos benefícios aqui dentro da associação, dentro da SIG, né? Que são o nosso comercial, a nossa revista, o SPC, então são todos esses serviços, o nosso aluguel das nossas salas, então são esses os serviços que são ofertados aqui dentro da SIG. Uhum. Né? E outra dúvida que os estudantes têm muito, né, Cláudia, é que a gente recebe um fluxo muito grande de estudantes aqui para que você faça o cadastro. Mas eu acho legal você frisar que as pessoas podem fazer o cadastro delas em casa mesmo, né? Acessando lá o site da SIG. Até é legal, Gisele, voltar na tela lá para ficar bem explicativo que qualquer estudante pode fazer o seu cadastro, né, que fica no nosso banco de dados. Não tem diferença, né? Se vir na SIG, às vezes a pessoa acha que vem e daí vai ter mais chance, mas não, é o banco de dados igual, né? Vai tudo para o mesmo banco de dados. Então, os documentos que precisa, se a pessoa vem aqui na SIG, precisamos do RG e do CPF. Para fazer em casa, também precisa do RG e do CPF, de um e-mail válido. Então, a pessoa vai lá, se cadastra, coloca certinho o celular, que daí a gente tendo a oportunidade, tendo a vaga, a gente entra em contato. Não precisa necessariamente a pessoa vir aqui na SIG, mas se vier também será bem-vindo. Temos uma pergunta aqui. Tem um valor base de salário para o estagiário? Um valor mínimo que a empresa tem que pagar? Então, a gente aqui não é uma regra, não existe na lei do estagiário um valor mínimo que precise ser pago ao estagiário. Mas o que a gente definiu como regra aqui na SIG é que seja pago proporcional ao salário mínimo. Então, por exemplo, o estagiário vai trabalhar 30 horas, a gente faz o proporcional ali referente ao salário mínimo, para que não fique uma mão de obra escrava, sabe? Que ele se sinta realmente valorizado e que ele realmente receba um salário justo, né? Uma bolsa auxílio justa pelo trabalho, pelo estágio desempenhado. Então seria a base nossa aqui, seria realmente o salário mínimo. O que é justo, né, Cláudia? Mais uma pergunta. Como funciona para o empresário anunciar a vaga? Como é que funciona esse processo, né? Ele liga para você ou quando ele quer anunciar no Facebook? Então, quando o empresário precisa de uma vaga, é só entrar em contato comigo pelo meu e-mail ou pelo telefone também. A gente passa um formulário com o perfil do estudante, né, com o perfil da pessoa que vai ser o estagiário, e daí a gente faz a seleção. Se a gente não tiver no nosso banco de dados, a gente vai atrás, vamos nas faculdades, vamos nos colégios estaduais, vamos nos colégios em si e fazemos também a nossa divulgação no nosso Facebook também. Tem mais uma pergunta aqui, Cláudia. Como funciona o pagamento? É direto aí na SIG ou na empresa? Então, o pagamento é gerado um boleto para a empresa com a taxa administrativa da SIG, mais o valor da bolsa do estagiário. É encaminhado para o empresário, o empresário faz o pagamento e nós abrimos uma conta para o estagiário, uma conta salário no Banco Sicredi. Então, ele só recebe via banco, realmente, sabe? Então, se, por exemplo, ele achar dificuldade de ir lá receber no banco que a gente trabalha, ele pode
fazer portabilidade para a conta que o estagiário gostaria ou que já tem aberto, uma conta corrente ou uma conta poupança, e ele vai recebendo no seu banco de preferência. Mais uma pergunta aqui, Cláudia. Se o estagiário parar de estudar, o que deve ser feito? Daí, se o estagiário, a gente não recomenda que ele pare de estudar, porque se ele parar de estudar, automaticamente a gente vai ter que fazer o cancelamento da bolsa, né? Porque daí o estagiário vai estar irregular perante a associação e perante a empresa, né? Então, porque o termo de estágio é bem claro que o contrato é válido durante a matrícula no curso, né? No curso, no ensino médio, então dependendo do que ele estiver estudando. Então, precisa de uma matrícula ativa, sempre, para o estágio. E é bem importante frisar, né, Cláudia, para os estudantes manterem lá sempre o cadastro deles atualizado, porque a gente tem, acho que 5.000 seguidores lá na nossa página do DEA, e muitas vezes eles acham que as vagas disponíveis são só aquelas postadas lá, né? Mas na verdade, acho que o mínimo que é postado lá, né? Porque a maioria das vagas a gente já tem no nosso banco de dados, né? Exatamente. Então, é legal citar isso. Pois é, então, as vagas, a gente posta quando a gente não tem no nosso banco de dados. Então, quando a gente precisa realmente, daí nós fazemos o post ali no Facebook e colocamos. Agora, abre vagas semanalmente aqui, várias vagas. Então, os alunos são encaminhados para as entrevistas, mesmo não tendo sido aberta a vaga lá no Facebook. Então, por isso que é muito importante você que é candidato a estagiário ou que quer, né, contratar alguém, né, que peça que eles se cadastrem, né, que venham aqui e coloquem certinho o número do celular, certinho o e-mail, para que a gente consiga entrar em contato e que de repente esse contato não seja um contato perdido, que daí depois a gente não ache mais e não consiga conversar com essa pessoa, porque de repente pode ser uma oportunidade de estar aprendendo e de estar ganhando um valorzinho mensal também, né? Mais uma pergunta aqui, Cláudia. Poderia ressaltar a importância do estagiário estar atuando, trabalhando na área de formação? Bom, isso é muito importante, né? Porque o estagiário já vai estar estudando e já vai estar aprendendo dentro da área que ele atua, que ele vai atuar futuramente, futuramente ele vai ser responsável por uma área, né? Então, é de grande valia que ele realmente já vá conseguindo trabalhar dentro da área, para que futuramente ele seja contratado e já saiba responder pelo seu trabalho, né, dentro da área de que ele está estudando. Tem um comentário aqui do Eloy. Parabéns a toda a equipe da SIG, parabéns, Cláudia, pela apresentação do DEA. Ai, obrigada, Eloy, muito obrigada. Tem um outro ponto, Cláudia, que eu acho interessante frisar, porque você disse no comecinho lá da tua apresentação, né? Mas eu acho que dá pra gente detalhar mais, que é sobre quando um empresário ele contrata um estagiário pela SIG, ele não tem o vínculo empregatício, né? Porque toda a parte burocrática é feita por aqui, né? Então, falar dessa facilidade. Então, quando o estagiário vai para a empresa, ele já vai com o contrato assinado pelo supervisor do estágio lá dentro da empresa, pelo proprietário da empresa, digamos, pensando numa faculdade, pelo reitor da faculdade, reitor da universidade, e mais pela nossa diretora Miriam, aqui da SIG, e também pelo estagiário. Então, nós temos aqui o seguro também, então, do estagiário. Todo esse seguro, né, ele compreende o risco, o acidente durante o trajeto, o percurso do trabalho, né, ou do percurso do estágio, no caso, e ele está amparado, né? O estagiário, como ele não tem aquele vínculo empregatício, não é regido pela CLT,
mas ele tem o seguro que nós temos aqui, né, e de qualquer, por exemplo, acidente, né, no percurso, ele está coberto já, né, de repente é uma ajuda. Graças a Deus a gente nunca precisou desse seguro, mas também é uma garantia, né, para o estagiário. Uhum. É interessante comentar sobre o projeto que a gente iniciou no ano passado, Cláudia, de treinar esses estagiários, né? Nós fizemos alguns treinamentos sobre postura profissional, é legal falar sobre isso, e que é um projeto que deve continuar, né? Logo depois que passar a pandemia. Uhum. Então, exatamente, nós estávamos realizando mensalmente os treinamentos para os estagiários, com os temas de postura profissional, como se vestir dentro do local de trabalho, como se organizar o seu trabalho. Então, para que eles possam ter, porque às vezes eles nunca trabalharam, então eles são totalmente sem experiência, alguns deles, né? Então, nós estávamos oferecendo treinamento justamente sobre postura profissional, para que eles já dessem, né, tirar aquela inibição deles e para que eles pudessem desempenhar um melhor trabalho dentro da empresa. Esses treinamentos eles estavam sendo realizados no ano passado, uma sexta-feira ao mês, sempre para os novos estagiários. Esse ano, por causa que a gente ia iniciar bem na sexta-feira que iniciou a pandemia, daí tivemos que cancelar, mas passando toda essa parte da pandemia, a gente gostaria de continuar, porque é um encontro onde eles se conhecem, né, ficam conhecendo aqui a SIG e também, né, eles se sentem importantes de estarem vindo aqui na SIG, tomam um cafezinho, conversam com o nosso professor, conversam comigo também, então eles se sentem bem lisonjeados e bem agradecidos. É muito legal o treinamento para os estagiários. E é um diferencial da SIG, né, Cláudia? É um diferencial da SIG. Nós desenvolvemos esse projeto e esse projeto estava sendo realizado mensalmente. Uhum. Até para complementar a sua fala, Cláudia, quando eu fiz a entrevista com a nova gestão agora, um dos pontos que eles frisaram foi justamente esse. A gente foi passando produto e serviço todos, né? E no DEA, a presidente da SIG, o vice-presidente também, frisaram que esses treinamentos devem continuar e a gente deve trazer outros conteúdos, como, por exemplo, imagem pessoal, trabalho em equipe, finanças, né? A importância de cuidar do próprio dinheiro, autoconhecimento, relacionamento, enfim, alguns temas que nós vamos trabalhar, né? Logo depois, quando for possível fazer essas reuniões, a gente reunir nossos estagiários mensalmente e trabalhar temas como esses, né? Para que eles tenham realmente uma postura cada vez mais, mesmo sendo um estagiário, uma postura cada vez mais profissional no ambiente de trabalho, né? Uhum. É verdade. É essa a ideia, que eles cresçam cada vez mais como profissionais. Tem mais uma pergunta aqui, Cláudia. Qual o mínimo de horas que preciso contratar um estagiário? Não há um mínimo, na lei não está previsto um mínimo de horas, mas o máximo são 30 horas semanais. Então, seria de segunda a sexta, 6 horas por diárias, ou de segunda a sábado, 5 horas diárias. E o mínimo, por exemplo, se o estagiário for trabalhar 10 horas na empresa, ele pode, 12 horas, 15 horas, depende daí da necessidade da empresa. Às vezes a empresa precisa de 2 estagiários, então contrata um por 4 horas de manhã, que daria 20 horas semanais, outro 4 horas no período da tarde, que daria mais 20 horas. Então ele no caso, está substituindo um funcionário de repente por 2 estagiários, sabe? Então dá para se fazer dessa forma também. Então o máximo seria 30 horas, não existe um mínimo assim, mas o mínimo seria, né, 10 horas, só para a gente deixar mais ou menos regrado assim. Uhum. Agora a pergunta, essa é minha agora, Cláudia. Eu tenho dúvida. Agora que nesse período de pandemia, né, que as universidades, faculdades pararam, como é que ficou essa situação? Porque eu sei que tem as assinaturas, né? Uhum. Como que vocês fizeram daí esse trâmite?
Então, nós tivemos uma queda bem grande ali em março, nós perdemos em média 35% nos nossos estagiários, alguns ficaram em home office, alguns foi feito um percentual também de desconto na Bolsa Auxílio, até porque estão em casa, mas não estão desenvolvendo atividades. Então nós tivemos uma escola que está dessa forma, mas eles para segurar aquele profissional estagiário. Então eles estão pagando para as pessoas ficarem em casa e realmente as pessoas não estão desenvolvendo atividade nenhuma. Tem umas que estão trabalhando em casa e tem umas que, com a questão da segurança, o uso de máscara, o álcool gel, trabalharam normalmente. Era isso, até ia pegar o gancho e perguntar se é permitido fazer home office no estágio. É permitido, então. É permitido, né? Lógico, sempre há aquela cobrança, né? Então, desde que o estagiário entregue o trabalho, né, sempre é permitido. E vai ter que ter aquela confiança também, né, do empregador com o estagiário. Né? E mesmo em home office, é interessante ressaltar, né, Cláudia, que o estágio, ele prevê uma supervisão, né? E, geralmente alguém que é daquela área de conhecimento, né, do estagiário. Exatamente. Então, em home office, essa pessoa que é responsável pela supervisão tem que ficar sempre mantendo esse relacionamento. Exatamente. Né? Sempre uma pessoa da mesma área como responsável pelo estagiário. Cláudia, vamos, acho que encerrando. Se o pessoal quiser fazer mais algumas perguntas, a gente deixa aberto. Enquanto isso, Cláudia, acho que dá para você falar os seus contatos, né? Falar o seu e-mail direto, o seu ramal. Quem tiver dúvidas pode entrar em contato amanhã, outros dias da semana, né? Então, se vocês tiverem interesse em contratar um estagiário, o meu telefone aqui na SIG é 3621-5562. O e-mail é claudia.deia@sig.com.br. E pode me ligar, né, que a gente está trabalhando agora às 8 horas diárias. Tem mais alguma pergunta? Posso? Agora, a Josiane perguntou da idade. Acho que você então, a partir de 16, e daí hoje em dia, como as pessoas cada vez estudam até mais tarde, pode ser... eu digo que é de 16 até o infinito, porque qualquer idade pode ser estagiário, né? Não tem um máximo de idade para ser estagiário. Qualquer momento a pessoa, né, desde que esteja estudando, pode ser estagiário. O Sandro também fez um comentário. Como acadêmico de administração, agradeço a SIG, a Cláudia e a mediadora por compartilhar este nível de informações que são muito úteis no dia a dia do gestor administrativo. Ai, que legal! Muito obrigada, Sandro. Então vamos encerrando, Cláudia. Se alguém tiver mais alguma pergunta, daí a gente esclarece, depois eu respondo. Eu respondo nos comentários. E também acho que o pessoal entra em contato daí com você, né? Você fala o teu e-mail de novo e pode fazer o fechamento. Então, eu quero agradecer a oportunidade de todos, né, que ficaram até o final dessa live. Agradecer as meninas aqui da comunicação que ficaram aqui comigo, me apoiando, a Gisele e a Nayara, e também ao gerente José, que está aqui, né, prestigiando. E semana que vem nós teremos a nossa outra live, porque como eu expliquei para vocês no início, toda semana teremos uma live a respeito de um produto ou serviço aqui da SIG. Então, semana que vem nós estaremos novamente aqui nesse mesmo horário fazendo a nossa próxima live, tá bom? Muito obrigada por vocês terem ficado até o final. Quero agradecer também a minha diretora Miriam, que sempre me apoia e está junto comigo. Muito obrigada, Miriam, e boa noite a todos.